Pronto, vamos agora fazer um módulo sobre reações ácido-base. Portanto, por ácido-base, eu estou a pensar numa reação que ocorre em solução aquosa para uma substância tipo AH, que em solução aquosa vai dar A- mais H3O+, e, portanto, este equilíbrio químico definido por uma constante de acidez que é igual definida da forma habitual. Reparem, tal como vimos nos módulos anteriores, não vou meter, entre aspas, a atividade da água, porque a atividade da água, neste caso, é um líquido, e, portanto, nós definimos a atividade dos líquidos como sendo 1, e, portanto, a minha constante de acidez só tem estas três espécies, as atividades destas três espécies. E eu queria ilustrar aqui o caso da reação ácido-base para o caso de um ácido genérico qualquer, e que eu até, para simplificar aqui o nosso raciocínio, vou escrever de uma forma simplificada com a seguinte notação: AH em equilíbrio com A- mais H+. E normalmente o objetivo, por exemplo, é calcular o pH que se obtém quando eu dissolvo em água uma certa quantidade de um sal. Portanto, habitualmente eu tenho uma dada massa de sal, tenho um dado volume, ou uma dada massa de ácido, tenho um dado volume de solução e quero saber qual é a esta massa, a este volume, corresponde uma concentração inicial de sal, e eu quero saber qual é as quantidades que eu vou ter de base e de ácido no equilíbrio e também qual é o pH da minha solução. Normalmente, o que as pessoas fazem é dizer que no início eu tinha uma dada quantidade de ácido e que no equilíbrio vou ter uma quantidade que é igual à quantidade inicial de ácido menos o que reagiu, definem como x a quantidade que reagiu, e vai-se formar x de A menos x de H+, e depois, pura e simplesmente, introduzem estes dados na constante de acidez e calculam como x² menos concentração inicial de ácido menos x. Portanto, esta equação só tem uma única incógnita. Eu conheço a constante de acidez, conheço a concentração inicial de ácido e, portanto, a única incógnita é o x. No entanto, o problema vem do facto destas reações estarem-se a dar em solução aquosa. Quando eu fiz esta notação simplificada, eliminei daqui a água, eliminei daqui o H3O+, e normalmente, passado 10 segundos, já não me lembro que a água lá estava. E, portanto, eu tenho que me lembrar que, no caso da água, também escrito em notação simplificada, eu tenho um equilíbrio químico de autodissociação em que se forma OH- e H+, e que este equilíbrio químico é definido por uma constante de autodissociação da água. E, portanto, eu tenho, além do H+, que vem da minha reação, eu tenho H+, que vem do equilíbrio de autodissociação da água. Portanto, nestes casos, este procedimento pode ou não ser correto. Tudo depende das quantidades que eu estou a dissolver de ácido e da constante de acidez. Portanto, se eu tiver a dissolver uma quantidade muito pequenina, por exemplo, 10 a menos 7 de ácido clorídrico ou 10 a menos 8 de ácido clorídrico, mesmo que a constante do ácido clorídrico seja infinita, o pH afinal não vai ser 7. Ou então, se a constante de acidez for mesmo muito baixa, portanto, se for um ácido muito fraquinho. Portanto, um procedimento correto, que seja genérico para todos os casos e que depois nós faremos as aproximações, se necessário, não pode deixar de ignorar a autodissociação da água. Portanto, nesses casos, o que normalmente se faz é, novamente, definir a constante de acidez, que eu defino como a atividade do A- vezes a atividade do H+, a dividir pela atividade do AH. E agora é que eu posso definir, tentar calcular estas grandezas. A primeira e mais fácil é ver qual é a quantidade que tenho de AH. Obviamente que se eu souber qual é a quantidade de A- e souber a quantidade inicial de ácido, eu posso imediatamente reduzir aqui uma incógnita. Ponho o numerador na mesma e o denominador é a quantidade inicial menos a quantidade que eu tenho de base. Portanto, a quantidade inicial menos o que se formou de base é a quantidade que eu tenho da forma protonada do ácido. Mas mesmo assim, ainda tenho duas incógnitas, o A- e o H. Então, a solução é fazer aqui uma divisão mental
entre o H+, que vem da autodissociação da água, e o H+, que vem da dissociação do ácido. Portanto, eu vou criar aqui um raciocínio fictício em que, e embora o H+ não tenha cor, ou seja, eu não sei que H+ é que vem da água e que H+ é que vem do ácido, na minha cabeça eu vou dividir a quantidade de H+ que há em solução numa quantidade de H+ que vem do ácido e uma quantidade de H+ que vem da água. Nestas circunstâncias, eu posso pegar na quantidade de H+ e verificar que a quantidade que vem do ácido, devido à estequiometria da reação, é exatamente igual à quantidade que houver de base. E, portanto, eu posso dizer que a concentração de atividade do ácido é exatamente igual à atividade da base. E, em relação à água, eu também posso dizer que a quantidade de H+ que veio da autodissociação da água é exatamente igual ao que existia de OH-. E, portanto, ponho mais OH-. Claro que diminuiu uma incógnita, portanto, desapareceu-me daqui o H+, mas apareceu-me uma outra incógnita, que é o OH-. Como é que eu posso calcular o OH-? Recorrendo à expressão do produto de autodissociação da água, que é a concentração do OH- vezes a concentração de H+, o que significa que a concentração do OH- é Kw sobre a concentração de H+. Portanto, eu posso dizer que a minha concentração de H+ é igual a A-, portanto, a atividade da base, mais o Kw a dividir pela concentração de H+. Reparem que eu agora posso reorganizar esta expressão em termos do A- e dizer que isto é igual ao H+ menos o Kw sobre a concentração de H+. E agora vou fazer essas substituições aqui e, portanto, vou pôr até azul para ficar diferente, Ka igual à quantidade de A-, que é H+ menos Kw sobre a concentração de H+, a dividir, portanto, isto tudo vezes H+, a dividir por AH0 menos a atividade do H+, mais o Kw sobre a atividade do H+. E reparem que agora, nesta equação, eu tenho a constante de acidez que está tabelada, ou que é conhecida, tenho o Kw que é conhecido, pelo menos a 25 graus centígrados é 10 a menos 14, a outras temperaturas pode-se usar a equação de Van 't Hoff para o converter. Tenho como única incógnita apenas o H+. O H0 é a quantidade inicial que eu dissolvi, também conheço, e, portanto, isto é uma equação a uma única incógnita e que pode ser resolvida. Obviamente que, normalmente, esta equação dá uma equação de segundo grau, portanto, quando eu faço aqui H+ vezes H+, dá H+ ao quadrado, mas, mesmo assim, e aqui também, quando desembaraço de denominadores, fico com H+ ao quadrado, e, no final, tendo em atenção este H+ aqui que está em denominador, ainda fico com uma equação do terceiro grau. Portanto, normalmente esta equação é do terceiro grau, mas com as máquinas de calcular atuais, facilmente se extrai o valor de H+ sem qualquer aproximação.